Dia 2 de maio foi o lançamento mundial de Em Águas Sombrias, da Paula Hanks, autora também de A Garota do Trem, publicado pela editora Record, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu achei dessa leitura. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dre e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse livro que eu estava aguardando muito. Eu não sei se vocês leram A Garota do Trem, mas eu não li, porque meu livro não chegou. Mas eu assisti o filme e achei extremamente inteligente toda a trama, a forma como os personagens se conectavam. Então, quando eu fiquei sabendo do novo lançamento da autora, eu falei, cara, esse eu não posso perder, eu preciso ler assim que sair. Pra minha surpresa, a editora Record mandou o livro pra gente, chegou um pouquinho antes do lançamento, inclusive saiu resenha já lá no blog. Se você ainda não conhece, é o www.maisquelivros.com. Mas eu não podia deixar de falar sobre esse livro aqui no canal. Não só falar, mas como retomar o meu canal falando sobre este livro, sobre o qual eu tinha altas expectativas e acredito que qualquer um que tenha gostado do primeiro livro da autora também tenha boas expectativas, mas que me decepcionou um pouquinho. Eu ia começar falando que essa história fala sobre Nell Abbott, mas não. Essa história fala sobre todas as mulheres que foram retiradas mortas do Poço dos Afogamentos. E dessa vez o corpo retirado foi o da Nell. Então vamos ter aqui a investigação policial acerca desse suicídio. Uma cidade interiorana é cercada por um rio bem longo. Ele nem nasce nem morre ali naquela localidade. Ele simplesmente passa por ali e permite que os moradores tenham um local de diversão, digamos assim. Então no verão é comum ver as pessoas nadando no rio, fazendo piquenique nas suas margens, mas existe um ponto desse rio que fica localizado bem abaixo de um penhasco que é conhecido como Poço dos Afogamentos. Claro que o nome não é à toa e é até muito óbvio porque desse nome, né? Muitas mulheres foram encontradas mortas ali, muitas mulheres se mataram naquele local. E isso é histórico, vem desde a época das bruxas. No entanto, que a primeira vítima desse local era uma criança chamada Libby. Quando uma mulher era acusada de bruxaria, eles levavam para aquele local. E aí, se ela afundasse, percebiam que ela não era uma bruxa. Se ela boiasse, ela era uma bruxa. Enfim, se você afunda, você morre, né? Não importa se você é uma bruxa ou não. Para de bater aí em cima, colega, me ajuda. A Libby não teve opção, ela foi jogada ali. Mas muitas mulheres tiveram a opção de se jogar naquele penhasco ou de simplesmente entrar naquela água e se afogar. Todo esse mistério ao redor do Poço dos Afogamentos sempre atraiu muito a Nell Abbott. Ela é fascinada pela água, isso ninguém discute. Não importa a estação do ano, ela vai rigorosamente todos os dias nadar no rio. A casa onde ela cresceu é sob o rio, então do quarto dela ela conseguia ouvir a correnteza passar e claro que isso também despertava outros barulhos na casa. Enfim, a água era um grande fascínio para ela, só que aquele local tinha algo diferente, algo que atraía mais do que qualquer outra coisa. Ela cresceu, saiu da cidade, teve uma filha, mas a obsessão dela era tão grande que ela decidiu retornar para a cidade e fazer um livro. Ela começou a fazer tipo um documentário sobre aquele local, contando as histórias das mulheres que morreram ali e com fotografias. Enfim, um documentário bem completo, mas também meio fugindo da realidade. Ela contava a visão dela sobre os fatos. Isso não fica muito claro, só dá a entender que é isso que acontece na história. Acontece que ela é encontrada morta. Enquanto algumas pessoas acham que é super capaz que ela tenha se jogado do penhasco, afinal de contas, ela era fascinada pelo local e pelas mortes do local. Mas outras pessoas acreditavam que ela nunca faria isso, que ela nunca teria a coragem de se matar. Isso é uma questão para a polícia. Sendo suspeita de suicídio ou não, eles precisam investigar e descobrir o que de fato aconteceu, ou tentar chegar o mais próximo disso possível. A gente vai descobrindo tudo isso que eu falei pra vocês agora ao longo da história. Essa narrativa conta com nada menos do que 10 vozes ativas. São 10 personagens, 10 pontos de vista narrando, a maioria em primeira pessoa. Essa é a história. Esse livro lindo e maravilhoso é narrado por 10 pessoas. Sim, essa é a verdade. Pode parecer confuso?
Sim, e realmente no início é um pouco confuso. Como qualquer livro que tenha muitos personagens, até você pegar o nome de todo mundo e entender as conexões sobre cada um, você leva um certo tempo. Na história isso é gravado um pouco porque eles não são apenas personagens, eles são narradores. Então, você tem que entender ali, mas eu acho que, sei lá, depois do 5º, 6º capítulo eu já comecei a captar um pouco melhor. No entanto que quando uma pessoa nova surgiu, opa! Já sei quem é essa pessoa, não estou mais confusa na história. Pra mim, a principal narradora é a Julius, a irmã mais nova da Nell. Ela odeia a cidade com todas as forças, no entanto que assim que ela pôde, ela saiu dali e nunca mais voltou. Só que agora, com a morte da irmã, ela é obrigada a retornar para aquele local, não só pra entender o que aconteceu, porque apesar dela não estar falando com a irmã há anos, ela duvidava muito que a irmã tivesse se matado. Mas existe outro fator, que é a sua sobrinha. Ela tem uma sobrinha de 15 anos, filha da Nell, a Lena, e ela não conhece a sobrinha dela, hein? E é com a Julius que a gente vai conhecer mais sobre a Nell. Ela é quem mais fala sobre a irmã, conta um pouco da vida delas como adolescente, do como elas não se davam bem. E em muitos dos momentos que ela narra, ela vai ali meio que numa conversa particular com a irmã, sabe? Claro, no pensamento, ela sabe que a irmã tá morta, mas você percebe que ela tá tendo aquela conversa espiritual com a irmã dela, de que merda que você fez, e você tá me obrigando a voltar pra droga dessa cidade. Os outros narradores são, obviamente, a Lena, a mãe e o irmão da melhor amiga da Lena, que foi encontrada morta no Poço dos Afogamentos há 2 meses. Isso, só 2 meses entre uma morte e outra. Então, assim, isso foi algo que alvoroçou muito a cidade, principalmente uma policial recém-chegada. Ela acha extremamente estranho essas 2 mortes tão próximas. O chefe dela, o detetive e delegado da cidade, também é outro narrador. O pai e a esposa dele também. A família do detetive também tem uma relação ali profunda com o poço, porque a mãe dele se suicidou e ele hoje é responsável por uma casa que fica próximo da casa dele e que os donos da casa, a mulher também se suicidou no rio. Os outros narradores são o ex-professor da Lena e da Kate, né, que é a menina que morreu, e a Nick, que é uma vidente. Ela tá ali na cidade, ela diz que tem ligação com o rio, que seus antepassados morreram ali naquele rio. Ela diz que, óbvio, seus antepassados foram bruxas e ela é uma vidente. Ninguém leva ela muito a sério, afinal de contas, uma idosa já, com uma aparência meio gótica, que fica prevendo o futuro. Quem vai dar ouvidos a ela? Mas enfim, gente, a gente sabe que em histórias assim a gente não pode deixar de dar ouvidos a ninguém, né? Toda e qualquer revelação é importante. Se não for pra pessoa que tá investigando o caso, é pra nós leitores, porque a gente capta tudo, né? Nós somos mais inteligentes que eles, pô! A gente podia ser policial. Os capítulos não são numerados, mas eles são bem curtos, então eu acredito que tenha muitos capítulos aqui. Isso é uma técnica para poder fazer você querer ler mais um e mais um capítulo, e raramente isso dá errado. Realmente, isso me levou a querer sempre estar lendo mais do livro. A escrita é muito gostosa, é fácil de ler, só que eu senti falta da inteligência que eu vi na outra história da autora, sabe? A autora aprofunda muito questões individuais de cada personagem. Isso é ótimo pra dar profundidade pra eles, mas a impressão que me passou era que a história da Nell é fraca. Ela não conseguiria sustentar um livro sozinha. Então são várias histórias paralelas que ficam se interligando e se cruzando e que no final tem uma resolução que foi... Claro, não é previsível assim que você abre o livro, já sei o que vai acontecer. Mas de acordo com o seu ritmo de leitura, você vai vendo, cara, já imagino até o que aconteceu com essa mulher. Aí aquele clímax de revelação de o que aconteceu, não foi, não foi, não teve. Foi tipo, tá, legal. Imaginei. O caso da Kate, que foi adolescente encontrada pouco tempo antes da Nell, também vem à tona, então meio que tem as 2 investigações, na verdade uma retomada de investigação, porque surgem novas provas e tem conflito entre as 2 famílias das meninas, e enfim. Não era suficiente, a Nell sozinha não conseguiria levar este livro. E sempre que eu via a Nell e a relação dela com o poço, tinha toda uma questão mística de caramba, tipo... Eu esperava algo como forças sobrenaturais. Foi exatamente isso que eu esperei quando me apresentaram o livro. E não tem nada disso. Eu não sei porque a autora ficou toda hora puxando isso de volta. Gente, não tem nada místico aqui nesse livro. Se você tá esperando, esquece. Tira isso da sua cabeça, porque você vai se decepcionar assim como eu me decepcionei nesse ponto, ok? Uma coisa que me incomodou muito nessa história é em relação às mulheres encrenqueiras.
A dedicatória desse livro é para as mulheres encrenqueiras e durante todo o livro é falado sobre isso. Na verdade, durante todo o livro não, mas eles falam sobre isso, inclusive tem um coach falando sobre isso que eu marquei, que eu não vou procurar porque minha bateria tá acabando, mas que fala exatamente que aquele é um lugar para se livrar de mulheres encrenqueiras. E eu tenho algumas ideias de que tipo de mulheres poderiam ser essas encrenqueiras. Nenhuma delas se enquadrou com aquelas mulheres que foram encontradas no poço. Na verdade, eu acho que a mais encrenqueira de todas, a única que se enquadraria nessa questão é a própria Nell, mas sabe, faltou. Eu esperava uma questão muito mais consistente, sabe? Algo mais relevante. E não foi. Eu acho que foi uma das minhas maiores decepções. E depois a questão do sobrenatural, que também não existe. E a falta do mistério no final, a falta do enriquecimento do enredo. Enfim, foram várias coisas que me decepcionaram. Mas não, gente, esse não é um livro ruim. Se eu tivesse que classificar ele, eu daria 3,5. Eu marquei no Scooby como 4, mas se eu pudesse dar quebrada, eu acho que eu daria 3,5. Porque a escrita da autora é muito legal, a proposta, a ideia em si é bacana, mas faltou muito pra chegar no que eu esperava. Era mas uma coisa eu preciso falar pra vocês, gente, é que essa capa aqui é maravilhosa. Eu tô apaixonada por essa capa, o que é uma pena, porque eu odeio a capa de Garota no Trem. Mas tudo bem. E essa capa aqui é muito bem trabalhada, não dá pra entender muito o que tem no fundo, a gente pressupõe que tenha um rosto aqui, e é tipo como se tivesse um vidro embaçado e as letras são onduladinhas da água e é muito lindo, muito lindo. Podia ter um alto relevo aqui, mas tem uma pequena aplicação que já dá uma textura quando você passa a mão na capa e tal. E ficou muito maneiro, eles mantêm atrás o padrão. Então assim, a edição do livro tá maravilhosa, perfeita. Não encontrei nenhum erro ao longo da leitura, de tradução, de digitação, de revisão, de nada. É bem confortável para ler, eu li o livro bem rapidinho, as páginas são amarelas. É muito bem sinalizado quando entra cada novo narrador, até porque se não fosse ia ser uma merda, a gente não ia entender nada. Então assim, graficamente o livro é perfeito, é aquele livro que você tem orgulho de ter na estante. Pela sinopse, idem, mas quando você lê a realidade não é tão boa assim. Se você gosta de thriller, se você é fã da Paula Hanks, leia, não deixe de ler porque eu me decepcionei. Eu vi pessoas que realmente amaram a história, talvez não tivessem as perspectivas que eu tinha e aí conseguiram analisar a história de uma outra forma. Enfim, eu acho que o meu grande problema aqui foi a autoexpectativa, que realmente não foi atingida. Mas é aquilo, né? Cada leitor é um leitor, então leia você e tire suas próprias conclusões. É isso, gente. Beijos. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo e até domingo. Tchau!